Eu sou a autoridade da igreja que eu pastoreio. Pastores que normalmente utilizam desta fala para demonstrar um certo poder na igreja, na verdade não têm conhecimento bíblico e da palavra de Deus, porque o verdadeiro pastor e a verdadeira autoridade na igreja e da igreja é o próprio Deus. Aquelas pessoas que tendem a atacar pastores, que tendem a atacar líderes, elas utilizam-se desta fala para poder reprovar de forma geral o ministério pastoral e para colocar como que se Jesus fosse, ou seja, a única autoridade dentro da igreja, no meio da igreja. Mas a questão que fica é, o que é que a Bíblia diz a este respeito? Igreja que tem pastor, aquele pastor é ou não é uma autoridade? A autoridade daquela igreja é somente Jesus? Só Jesus mesmo? E aquele líder que ali está não é autoridade e por isso, se ele utilizar da expressão eu sou autoridade nesta igreja, ele está cometendo algum erro? Vamos começar pelo Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 20, versículo 25 por diante. Acompanhe essa leitura. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O que nós temos aqui nessas expressões ditas pelo nosso Senhor Jesus? Vamos analisar, em primeiro lugar, o contexto. Por que Jesus falou isso? Por que foi que Jesus falou? Por que ele, do versículo 25 até o versículo 28, ele dá esse ensinamento? Versículo 17 por diante. Observem. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-los-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o, fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: Que quereis? Ela respondeu: Dize que a estes meus 2 filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. Então esse é o contexto. Esta mãe, desejando que os seus filhos alcançassem posição de destaque, faz esse pedido inusitado para o Senhor Jesus. Como resposta, Jesus então conta essa história que começa no versículo 25 e perpassa ao versículo 28, falando para ela que existe uma grande diferença entre aqueles que governam, que são autoridades sobre o povo, isso no contexto secular. E existem aqueles que governam dentro do contexto do reino de Deus. Qual que é a diferença? O texto é claro, Jesus está mostrando a diferença de quem está em eminência de governo secular e quem está em posição de destaque no contexto do cristianismo.
a partir do próprio Cristo. Essa é a realidade que Jesus coloca. O que resta para nós, o que nos sobra dessa explicação do nosso Senhor Jesus, do capítulo 20 de Mateus, versículo 25 ao versículo de número 28, respeitando o contexto que começa no versículo 17, o que resta aqui é simplesmente uma conclusão que diferencia o que é ser uma autoridade, ok, legítima, de uma autoridade ou de um autoritarismo abusivo, ok? Por exemplo, alguém pode ser uma autoridade constituída com práticas de autoritarismo abusivo. Porém, a ideia de ser constituído uma autoridade está relacionado a ser uma autoridade para servir legitimamente, uma legítima autoridade constituída para se empenhar no servir. Por exemplo, dentro do secularismo, um prefeito legitimamente eleito dentro do processo democrático do direito, este prefeito ele foi legitimamente constituído como uma autoridade para servir para o bem comum. Logo, se este prefeito, se este presidente, se esta pessoa do legislativo, que é uma autoridade legítima ali naquela posição, utiliza-se do autoritarismo abusivo, logo ele está se distanciando do princípio de autoridade legítima constituída. Ele não foi constituído como uma autoridade legítima para usar de autoritarismo abusivo. Então aqui cabe a reflexão. Autoridade legítima e autoritarismo abusivo é a mesma coisa? Evidente que não. A autoridade legítima visa servir para o bem comum. Visa ser alguém disposto a doar-se para o outro, fazendo valer aquela posição que ele foi colocado. Já quem em uma posição de autoridade não se comporta dentro desse princípio, vai restar a esta pessoa comportar-se como um autoritarista abusivo, e esta não é a função de quem é constituído como autoridade. Agora, isso eu li sobre Cristo e estou explicando. Porém, eu quero lhes convidar também para que a gente possa fazer uma outra leitura bíblica desta em Romanos capítulo 13. Vejamos. É interessante que a gente faça esse comentário tomando como base exatamente o texto sagrado. Por quê? É muito fácil ligar uma câmera de um celular para simplesmente ficar falando na internet verborragias, bobagens, causando dissensão, contenda e ensinando pessoas a desvalorizar o ministério de liderança na igreja. É muito fácil. E o pior de tudo, estou falando isso com base tanto em minha experiência pastoral, bem como com base em algumas coisas que a gente vê. Por incrível que pareça, pessoas que aparecem aqui nas redes sociais, na internet, nesses aplicativos, viralizando vídeos, normalmente essas pessoas, elas têm, na sua grande maioria, são meninos que não saíram da fralda. O tempo que eu tenho de ministério, essas pessoas têm de convertida ou de frequentadoras de algum segmento religioso, ok? Então é interessante se construir uma história de pastoreio, uma história de liderança, para que então você consiga ser uma autoridade à altura de criticar aqueles que exercem verdadeiramente o seu papel de autoridade na igreja. Só que antes mesmo de eu ler Romanos capítulo 13, eu vou convidar para a gente pegar ali em Efésios capítulo 4, versículo 11. Vamos para Efésios 4 e 11. O texto diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos,
e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ele mesmo aqui, segundo o apóstolo Paulo, é Cristo Jesus. Eu poderia muito bem convidar-lhes para o livro de Jeremias, quando Deus fala para o seu povo: e dar-vos-ei pastores, que pastoreis segundo a ciência, segundo o conhecimento. Pastores que pastoreiem. Eu poderia abrir o texto aqui e ir lá para Jeremias, mas os críticos que procurem e se virem e sejam honestos em seus comentários. Mas vamos continuar aqui. Eu vou citar aqui rapidamente Jeremias, mas aqui eu quero convidar agora para Romanos capítulo 13. Vamos lá. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Segura. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Continuando. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Continuando. Quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Ok? Porque os magistrados não são terror para as boas obras. As autoridades, elas não são terroristas para quem produz boas obras. Ah, esse pastor é autoritário, esse pastor é legalista. Calma, você está bem? Você está fazendo o que é certo? Está fazendo o que é correto? Você entende que na igreja tem doutrinas, princípios, tem algumas coisas que foram estabelecidas para o bom andamento daquela igreja? Você entende isso? Então você não tem do que se preocupar. O pastor da igreja que zela para o cumprimento do regimento interno da igreja, digo instituição, o pastor que zela pela sã doutrina, o bom, coeso ensinamento das Escrituras, você não deve temer, você não deve preocupar-se uma vez que você faz a coisa certa. Agora, quando é que para você o pastor é um autoritário? Quando você simplesmente quer fazer as coisas ali do seu jeito e o pastor simplesmente vai e faz o quê? Dá um não para você. Enquanto o pastor dizia sim para tudo que você fazia, falava, pensava, almejava, o pastor não era um autoritário. Quando que o pastor se torna autoritário? Quando ele simplesmente discorda de você. Quando ele simplesmente, às vezes, até para testar quem é a pessoa que está do lado dele, ele dá um não. Ele, não, meu filho, dessa vez não. Ô pastor, eu recebi um convite para ministrar em tal lugar. O senhor poderia me liberar? Meu filho, não posso porque eu preciso de você nesse dia. Às vezes é só um teste. E o cara não passa num teste. E dali em diante, ele começa a dizer que o líder espiritual dele é um autoritário. Meu pastor é autoritário. Meu pastor é um legalista. Mas vamos voltar ao texto? Olha o que está escrito, continuando. Porque ele é ministro de Deus, isso é autoridade. É ministro de Deus para teu bem. Ok? Eu não estou aqui dizendo que não exista pastores legalistas, líderes legalistas, autoritários. Eu não estou dizendo isso. Esses aí, eles não entenderam o princípio de autoridade bíblico. Na verdade, eu vou na fonte. E onde é a fonte? Esses líderes, eles nunca foram bons filhos. Eles nunca honraram pai e mãe. Sabe por quê? Princípio de autoridade não se aprende quando se chega ao ministério pastoral. Princípio de autoridade se aprende no berço, dentro de casa. Se seu pai, sua mãe falhou com você dentro do princípio de autoridade, provavelmente, se você alcançar, atingir uma posição, seja eclesiástica, espiritual, seja secular, você tende, há uma grande probabilidade de você se tornar um autoritarista, de se tornar um legalista, de se tornar um autoritarismo abusivo. Por quê? Porque você não teve formação
Você não foi ensinado sobre o princípio de autoridade pelo seu pai, sua mãe. Eles nunca impuseram limites para você. E quando você se torna adulto e atinge algum patamar em que sua condição é de autoridade, você se torna exatamente o líder autoritarista e abusivo, porque você não teve de berço. Então não pense que você vai aprender sobre ser uma autoridade e não um autoritarista, abusivo, quando você chega ao ministério. Quando você chega ao ministério de liderança na igreja, você que chega com esse princípio de berço, você sabe muito bem que a sua função não é para ser um autoritarista abusivo, e sim para ser uma autoridade. E pelo que nós já podemos ver aqui, a autoridade legítima é concedida por Deus, segundo Romanos capítulo 13, segundo Efésios capítulo 4 e 11, como Jeremias, por exemplo, que nós lemos, e também segundo Mateus capítulo 20, versículo 25 a 28, levando em consideração o contexto do versículo 17 do capítulo 20 de Mateus. Ok? Então vai vendo que a autoridade legítima é concedida por Deus para ordem, justiça e proteção do povo. Essa é a autoridade legítima. Deus nos dá, Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para. Entende? Então, essa autoridade legítima que Deus constitui alguém é para ordem, justiça e proteção do povo. Vamos ver, biblicamente, dois exemplos de autoridade. Vamos ver dois exemplos. Um exemplo de autoridade legítima e um exemplo de autoritarismo abusivo. Vamos ver? Autoridade legítima. Moisés. Sim, Moisés, que intercedia pelo povo e guiava segundo a direção de Deus. Aqui nós temos um exemplo de autoridade legítima. Tanto é que quando Arão e Miriam se opuseram a Moisés, Deus tratou com Arão e Miriam de forma particular na presença de Moisés. Eu gosto da expressão que o pastor Edir Vinagre ele diz que Deus marcou uma reunião com Moisés, Arão e Miriam sem nem comunicar a Moisés. Ele simplesmente marca, Moisés não sabe qual é a pauta da reunião, quando chega lá é o quê? É punição. É repreensão para o sacerdote Arão e é repreensão para o sacerdote Arão e é punição para Miriam, ambos irmãos do líder. Ok? Só que observe, a autoridade legítima aqui, Moisés se enquadra na autoridade legítima, que é justamente aquele que intercede pelo povo, que intercedia pelo povo, que guiava o povo segundo a direção de Deus. Agora vamos ver o outro exemplo, que é o exemplo de autoritarismo abusivo. Faraó. Sim, Faraó, que usava seu poder para escravizar e explorar. Quando você diz que um líder que está cuidando de você, e quando cuidar implica em dizer não, e porque ele disse não, agora ele se torna um autoritarista abusivo para você, se para você esse cuidado representa ser um autoritarista abusivo, é porque você não entendeu o que de fato significa ser uma autoridade. A autoridade é aquele que cuida, que preza pela justiça, é aquele que protege o povo. Muitas vezes, proteger implica dizer ao liderado não. Agora não, dessa vez não. Cuidar muitas vezes implica nisso, mas talvez na sua casa, desde a sua infância, tudo que os seus pais diziam, ou tudo que você dizia para os seus pais, a resposta era o quê? Sim, meu filho. Tenho, meu filho. Te dou, meu filho. Faz, meu filho. Tá tudo bem, meu filho. Infelizmente, você cresceu, se tornou adulto. Infelizmente, alguém entendeu que você tinha perfil de líder, colocou você à frente de uma igreja. Infelizmente, você está dentro de uma igreja, não é líder, não é nada, é simplesmente alguém que confunde para criticar o seu líder, a autoridade concedida para autoritarismo abusivo. Infelizmente, o problema é seu, mas vamos continuar na Bíblia? Vamos lá.
Porque ela, a autoridade, é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, a correção, a disciplina, a exortação, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então aprenda, caro internauta, membro de igreja, congregado, visitante de igreja e até líder de departamento, talvez pastor legalista, pastor autoritarista, impulsivo, autoritarista, como é que diz? Deixa eu achar aqui. Autoritarista, abusivo. Entenda você também isso. Entenda qual é a diferença de ser uma autoridade para ser alguém autoritário e abusivo. Entenda que existe diferença de uma coisa para outra, ok? Mas observe o que o texto diz ainda. Versículo 5 do capítulo 13 de Romanos. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, ou seja, se você se opõe a uma autoridade eclesiástica, meu filho, minha filha, você vai ser castigado, você vai ser disciplinado, você vai ter seu presbitério removido, você vai ter seu diaconato removido, você vai ter seu pastorado removido, você vai perder campo, você vai perder o departamento que você lidera. Por quê? Por conta disso, portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, não porque você vai ser castigado caso você não se sujeite, mas também pela consciência. Consciência de quê? Consciência que lhe faz entender o que é o seu direito, o que é o seu dever, como se portar frente a uma autoridade constituída, qual a diferença de ser uma autoridade, ok, legítima para um autoritarismo abusivo. Isso aí tem a ver com a consciência. Mas vamos continuar. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Então eu quero finalizar aqui dizendo para você que está assistindo este vídeo, esta aula na verdade, eu quero que você entenda definitivamente e uma vez por todas, às vezes, na maioria delas, o não do seu pastor é zelo, é cuidado. O meu filho, espere um pouco. Meu filho, agora não. Meu filho, ainda não é tempo. Entenda isso como sendo aprendizado, como sendo zelo, como sendo cuidado. Ah, mas o pastor está enterrando meu ministério. Não, não está enterrando seu ministério. Lembre-se, dizem os biblicistas que a unção recaiu sobre a vida, ou caiu sobre a vida de Davi. A unção caiu sobre a vida de Davi, por intermédio de Samuel. A unção real, mas o trono, dizem os biblicistas, 20 anos depois. Eu gostaria de reprisar, de repetir uma frase de um pastor para o seu filho, filho biológico e filho na fé também. Quando o filho dele disse assim: meu pai, eu sinto que o tempo está passando para mim e eu não estou sendo visto nem reconhecido. A resposta daquele pai, eu estou falando de um pastor renomado, a resposta daquele pai para aquele filho foi: meu filho, no tempo de Deus você nunca está atrasado. A questão é que muitas vezes você confunde o seu tempo com o tempo de Deus. E por não entender o tempo de Deus na sua vida, é mais fácil dizer que seu pastor é um autoritarista, abusivo, que seu pastor quer enterrar seu ministério, que seu pastor não lhe ama, que seu pastor lhe odeia. É muito fácil, só que isso é simplesmente uma limitação sua. Que limitação? Que não é capaz de entender que uma coisa é ser uma autoridade, outra coisa é ser autoritarista. Portanto, aprenda com essa aula, evolua, melhore, cresça, amadureça. Deus vai te usar, vai abençoar a sua vida de uma forma como você nunca sonhou. Mas para isso é preciso sentar-se para aprender
para depois ficar de pé para ensinar. Deus te abençoe e qualquer hora dessa eu volto aqui para gravar mais uma mensagem de ensinamento para você. Se você achou esse vídeo relevante, interessante, lhe fez crescer, curta, comente, compartilha, envia este vídeo para alguém que veio à sua mente. Esta pessoa precisa ouvir esse vídeo e receber essa mensagem. Compartilhe com ela, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, próxima aula, próximo ensinamento, até algum momento.